Nós vamos falar do Ló e nós vamos falar do Abraão. Já que eles começaram a caminhada juntos, né? Nós vamos falar dos dois aqui e vamos ver a diferença entre os dois. O porquê que Deus era com um e porquê que muitas vezes o outro sofria tanto. Amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vai falar sobre esse texto. Esse texto aqui, a gente contextualizar desde o início. Abraão recebeu uma palavra de Deus que dizia assim: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E lá você vai prosperar, eu farei de ti uma grande nação. E o Abraão então pegou, saiu da sua terra, da sua parentela, porém levou o seu sobrinho Ló, conforme a gente sabe. Era um sobrinho muito querido, era alguém da confiança ali de Abraão, e eles caminharam junto por algum tempo. Só que em determinado tempo, o que aconteceu? O Ló foi prosperando também, o Abraão prosperando e o Ló prosperando. Então o Ló tinha muitos animais e Abraão também tinha muitos animais. Então os pastores deles, se tivesse um só senhor, igreja, os pastores não brigam, mas tinha dois senhores. Então aí os pastores deles começaram a brigar por causa dos animais, né? Por causa dos pastos. Então Abraão chegou para o Ló e falou assim: Ló, não tem jeito da gente caminhar junto, né? A gente está com muitos animais, vamos nos separar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Então olha aí e vê para onde você quer ir. O lado que você falar que vai, eu vou no oposto. Estamos bem e tudo em paz. Pode ser? O Ló falou assim: pode, né? Direito de escolha todo mundo quer, né? O Ló olhou, como a gente sabe. Por um lado, tinha um grande deserto. Deserto não é bom para criar animais. Ele olhou para o outro lado e viu uma campina, uma pastagem verde, umas cidades prósperas, região de Sodoma e Gomorra. Até então a gente fala assim, mas a gente sabe o que é Sodoma e Gomorra. Ele não sabia, viu a cidade, viu as pastagens, viu a grande campina e falou: vou para lá, pode ser, Abraão? Abraão falou: tudo bem, pode ir para Sodoma e Gomorra e eu vou para o outro lado, vou para o deserto. E assim se fez. Ló então chega naquela cidade, se estabelece naquela cidade. Daqui a pouco a gente vai ver, Ló, ele consegue riqueza naquela cidade, ele consegue autoridade naquela cidade, ele vence naquela cidade. Não é assim que a gente faz? Eu vou embora para a capital, chega lá, eu vou trabalhar e vou vencer. Foi isso que aconteceu. Ele trabalhou e ele venceu. Ele estava bem financeiramente, estava com uma, ali, como podemos dizer, estava com autoridade naquela cidade, tinha moral na cidade, estava tudo tranquilo. Porém, outro texto vai nos dizer que ele vivia uma vida de opressão naquele lugar. O lugar não fazia bem para ele. Por quê? Ele era sim um homem de Deus. Ele conhecia o Senhor, ele tinha os princípios do Senhor. Porém, aquele lugar era um lugar de muito pecado, de muita sodomia, de muitas coisas ruins, detestáveis ao Senhor. E o pecado lá estava ao ponto de Deus não conseguir mais lidar com aquilo. Aquele pecado chegava nas narinas do Senhor e o Senhor falou: vou ter que ir lá resolver esse problema, porque ultrapassou todos os limites. Então, diante desse cenário, Deus envia anjos. E antes disso, ele vai falar com quem? Com Abraão. Fala: Abraão, eu vou lá destruir Sodoma e Gomorra. E o Abraão fala para ele: Senhor, se houver 50 justos, o Senhor não poderia poupar a cidade por causa de 50 justos? E o Senhor fala: Abraão, por 50 eu pouparei a vida de todos. E o Abraão continua, né? Ali intercedendo por eles, até a gente conhece o texto, até chegar em 10. E finaliza nos 10. Senhor, se houverem 10 justos, o Senhor poupa a cidade por causa dos 10 justos? E o Senhor falou: poupo. E aí a palavra do Senhor vai nos mostrar que o Senhor não faz nada antes de falar com o profeta. É a primeira vez na Bíblia que é citada a palavra profeta. E Deus está falando que Abraão era um profeta. O que é um profeta? Alguém que transmite a mensagem de Deus. Então Abraão, ele transmitia a mensagem de Deus. Por isso, às vezes, nós somos boca de Deus aqui. Então nós somos profetas do Senhor. E a gente está confundindo profetas com outras coisas. Inclusive, quando a gente lê o livro de Deuteronômio, vai nos dizer que alguns adivinhos, se alguém estiver adivinhando, como a gente vê nos dias de hoje, falsos profetas, e eles acertarem a adivinhação deles, ou o que nós chamamos de falsa profecia, não é se errar não, se acertar.
mas eles vêm com o evangelho, ou com a palavra diferente da palavra de Deus, a gente deve considerar isso maldição. Aleluia. Capítulo 19. A noite estava caindo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado aonde? À porta da cidade. A tradição nos mostra que na porta da cidade é onde eram decididas as coisas, onde eram feitos os grandes negócios. Por isso eu disse que ele era um homem de posição lá em Sodoma, senão ele não estaria naquele local. Amém? O texto vai dizer o seguinte: logo que Ló estava sentado à porta da cidade, logo que os viu, Ló se levantou e foi ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra e suplicou: eu vos peço, meus senhores, descei à casa do vosso senhor para passardes a noite, lavardes os pés de manhã e retornar ao vosso caminho. Contudo eles contestaram: não, nós não passaremos a noite na praça. Nós passaremos a noite na praça. Todavia Ló insistiu tanto que eles aceitaram o veemente convite e seguiram com ele para sua casa. Entretanto Ló preparou-lhes uma refeição, fez questão de alimentar de pães asmos, e eles comeram. Eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade, os homens de Sodoma, desde jovens até velhos, o povo todo sem exceção. Chamaram Ló e lhe ordenaram: onde estão os homens que vieram para casa esta noite? Trazei aqui para fora, que tenhamos ou que coabitamos com eles. Então Ló saiu para conversar com aqueles homens, fechou bem a porta atrás de si e rogou: por favor, meus amigos, não cometais essas perversidades. Ouve, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens, eu vos trarei, fazei o que vem nos parecer com elas, mas esses homens nada fazeis, porque se encontram sob a proteção do meu teto. A gente às vezes olha o texto e não entende o que o Ló estava fazendo. Ele estava querendo sacrificar as suas filhas para poder poupar os homens de Deus. Era isso, não era perversão, não era isso que ele queria, sacrificar as suas filhas para poupar os homens de Deus. Amém? Versículo 9. Os homens então falaram: retira-te daí. E esbravejaram eles e alegaram furiosamente: este homem é um simples estrangeiro, veio morar entre nós e já pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos ainda pior do que a eles. Em seguida empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Igreja, presta atenção. Nós não precisamos defender Deus. Não precisamos defender Deus. Quando o soldado foi prender Jesus e o Pedro foi defender o Senhor, não é isso? Com a espada ali cortou a orelha do soldado. O Senhor falou: para, vou parar com isso. Se eu quisesse, Deus não enviaria anjos aqui e acabaria com tudo isso aqui? Para, não precisa que ninguém me defenda, não. Esquece, nós não precisamos de defender Deus. Ao contrário, é Deus quem nos defende. Então ninguém precisa proteger os homens de Deus aqui, os anjos, não. Fica tranquilo, é o contrário. Eles vieram para salvar Ló, e Ló estava querendo salvar eles. Às vezes a gente está desligado. Por que a gente está desligado? Porque não está prestando atenção. Ló era um homem oprimido, era um homem que vivia numa situação ruim. Ló estava numa cidade ruim, então a sua mente não estava mais analisando as coisas como deveriam. Ló estava muito preocupado com as riquezas, com os negócios, com tudo que ele tinha que ver naquela cidade. Então ele já não tinha a mesma intensidade, a mesma intimidade para entender o que Deus estava fazendo. E aí então, esses homens, diz o versículo 10, nesse instante os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida feriram de cegueira todos os homens, tanto os moços como os idosos, que estavam do lado de fora. Eles não conseguiam sequer encontrar mais a porta da casa. Será que a gente está sendo Ló, protegido por Deus? Ou será que a gente está querendo ir contra o que Deus quer fazer? Cuidado, quando a gente está indo contra o que Deus quer fazer, Deus não cega, e cego não consegue enxergar nem que está errado. Continua o texto e diz assim, ó: então os 2 homens perguntaram a Ló: ainda tem mais alguém dos teus nessa cidade? Genros, filhas, filhos ou qualquer outro parente?
fazei sair daqui depressa, porque estamos para destruir completamente esse lugar. O clamor que sobe constantemente ao Senhor contra este povo é tão grande e maligno que ele nos enviou para destruir a cidade. Igreja, o que os anjos falaram para Ló? Pega os seus e foge que eu vou destruir a cidade. Sim ou não? O que o Ló devia fazer? Pegar os dele e ir embora, gente. Você já imaginou? Tem 2 anjos aqui na porta falando, eu vou destruir a cidade inteira. Pega os seus e foge. Eu vou caçar o que mais? Linha na pipa. Mas você vê que o Ló está desorientado. Por quê? Porque é muita coisa que ele tem. Às vezes, igreja, a gente não entende. E vocês vão entender daqui a pouco. O que Deus queria de Ló? Que ele deixasse tudo que ele tinha e salvasse a sua própria vida. Por quê, igreja? Quem provê nas nossas vidas? Deus. Então, não se preocupe se Deus te tirar de um lugar e colocar para outro. Se Deus tirar a sua provisão, porque é a vontade dele. Quem estava aqui no conselho de pastores, no penúltimo culto, quando o pastor Ananias pregou, entendeu isso bem. Ele tinha um emprego muito bom, trabalhava no aeroporto. A esposa dele tinha um emprego muito bom. Deus falou para eles, larga tudo e vai fazer missão. E eles foram em vários lugares. Aí de repente chegaram aqui em Patrocínio, indo bem, aposentado, tudo tranquilo, morando bem, tudo sossegado. Deus falou, agora sai daqui de Patrocínio e vai para uma cidadezinha lá pro sertão afora. O que eles fizeram? Foi. Ah, Senhor, mas nós estamos bem. Ah, Senhor, mas isso não foi. Acabou, é isso que tem que ser feito. Mas quando a pessoa não está bem, igreja, infelizmente ela não consegue obedecer a Deus. E Deus está querendo aqui salvar o Ló. É salvar ele. Não é... O que adianta você ser rico e morto? O que adianta você ter inúmeras propriedades e estar morto? Então nós estamos falando de destruição mesmo. Eles iam morrer. Então Deus está querendo salvar a vida dele. E olha só o que diz a palavra. Então Ló correu e foi falar com os homens que iam se casar com suas filhas. E ele os incitava: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor destruirá toda a cidade. Igreja, esse é o grande problema de quem não quer nada com Deus. A pessoa fica estagnada e para. Não quer sair do lugar. Deus é movimento. Deus é vida. Tudo que está parado está morto. Vocês vão ver daqui a pouco. Parou, está morto. Deus é vida. Ah, eu estou fazendo a obra de Deus. Então continua. Não para não. Se parou, está morto. Vocês vão ver daqui a pouco. E aí continua o texto e diz assim, todavia eles pensaram que ele estava brincando. Olha que interessante. Tem 2 homens aqui, 2 anjos que o Senhor enviou para destruir a cidade. Vamos embora. Ah, você está brincando. Quando a gente fala de salvação, o pessoal pensa que a gente está brincando. Quando a gente fala que Jesus pode voltar a qualquer momento, tem crente pensando que está brincando. Por que eu estou dizendo isso? Se eu falo, através da palavra, que Jesus pode vir nos arrebatar a qualquer momento, e a pessoa não está se preparando para isso, quer dizer que ela está achando que nós estamos brincando. E aí o que acontece? Versículo 15. Ao raiar da aurora, os anjos insistiam com Ló. O que eles faziam? Insistiam. Gente, eles insistiam. O que é insistir? É quando você não quer se mover e a pessoa continua insistindo. Não é assim que a gente faz. Às vezes fala, vamos para a igreja. Aí a pessoa fala, não, hoje não. Aí no outro dia você fala, vamos para a igreja. Fala, amanhã eu não vou. Aí no outro dia não vem também. Quando der eu vou. E você fica insistindo. Tem gente que está dentro da igreja também e fala, agora eu vou parar. Aí você fala, pelo quê? Não, firma mais um pouquinho. Ah, não, eu não vou fazer isso. Mas faz. Você fica fazendo o que com essa pessoa? Insistindo. O Luan, por exemplo, né, Salomão? Ah, pastor, não vou tocar mais não. Mas fala, não, vai, continua. Aí você tem que ficar insistindo, né? Mas a pessoa quer parar, já não está fazendo nada, ainda quer parar. Aí você fala, não, continua, né? É assim que funciona. Por quê? Continua para você ser salvo. E a pessoa querendo ir para o inferno. E você continua para ser salvo. Eles estão insistindo. Ló está querendo ficar. E eles estão falando, vamos, que você vai morrer. Aí os anjos falam assim, ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando. Aí eles já deram uma ordem. Levanta, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade.
Cara, levanta e vai embora para você não morrer. Entretanto, como ele hesitasse. O que é hesitar? Eu tenho dúvida, eu não sei se eu devo ou não devo fazer, eu não sei se eu faço ou se eu não faço, eu estou hesitante. Eu sei que eu preciso ir, mas será que é para ir mesmo? Será que não dá para fazer mais alguma coisa? Ele estava hesitando. Por ele mesmo, igreja, ele não tinha saído. Será, pastor? É só a gente ver o texto. Entretanto, como ele hesitou, os homens tomaram pela mão. Tomou ele, as suas mulheres e as suas filhas. Teve que pegar todo mundo pela mão, porque se dependesse deles, ele morria. E olha só o que eles fizeram. Conduziram de que forma? A força. Tem hora que vai ter que ser assim. A gente não fazia isso no início lá, Carlos? Ah, fulano não quer ir para a igreja. A gente ia lá na casa dele e conduzia a força. Assim que funciona. Ah, mas isso não é errado, não é por força nem por violência. Mas quando a pessoa não quer, filho, e ela quer morrer, infelizmente, né, você vai ter que fazer alguma coisa. Então, os meninos chegavam para nós e falavam assim, ó, eu quero ir para a igreja. Você pode ir lá em casa e me tirar se eu não ir. Não é isso? O que era o problema? Eles queriam, mas eles não tinham força para isso. Eles não conseguiam, mas eles autorizavam. Então, o que a gente ia? Invadia a casa, arrombava o portão, pegava lá dentro e tirava. Teve uma vez que chamaram até a polícia, pensaram que estava acontecendo algo. O papai, não, eles vieram me chamar para a igreja. Você imagina, um arrombamento da casa ao lado, aquela confusão, e eu pensava, o que está acontecendo? Nós vieram me chamar para ir para a igreja. São métodos. Então, igreja, às vezes Deus vai ter que nos forçar para a gente fazer o que a gente deveria fazer. E Deus não está forçando para você ser alguém, está forçando para salvar a sua vida. É assim que funciona. Você quer se afastar dos caminhos do Senhor, e Deus está te forçando a ficar. Porque sem a presença de Deus é morte, e com a presença de Deus é vida. Então Ló não estava 100%, mas ele estava ainda com Deus. E vocês vão ver que o negócio aqui não era nem o Ló. Quando foi destruir a cidade, sabe de quem que o Senhor se lembrou para salvar o Ló? Se lembrou do Abraão. Falou assim, eu estou lembrado do Abraão. Abraão foi que tinha um sobrinho dele lá, então vamos salvar esse menino. Amém? Então a insistência foi de quem? De Abraão. Abraão não desistiu e Deus honrou. Continua o texto e diz assim, igreja: conduziram à força e os deixaram salvos fora da cidade, pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. Eles foram salvos por quê? Pela misericórdia de Deus. Eles mereciam ficar naquela cidade. Eles não queriam ir embora. Então fica. Não foi uma opção. Não foi o livre-arbítrio. Não, eles não queriam, foram tirados à força. Eles mereciam ficar lá, mas o que Deus fez? Pela misericórdia de Deus, Deus os colocou em segurança do lado de fora da cidade. Versículo 17. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida. Depressa, não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar, durante toda a jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de que não pereça com os demais. O que é que ele está dizendo, igreja? Você vai. O objetivo é a montanha. Não olhe para e nem pare. Por que, igreja? Quando a gente para, é inevitável não olhar para trás. Então não para, querido. Ah, mas não para. Ah, não, mas eu vou dar um tempo. Vai dar um tempo. Para dar um tempo, você vê. Sua pelotona de sal. Você vai ver o que vai acontecer com você. Para. Ah, eu estou indo. Ah, não, eu estou fazendo demais. Eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. Eu não estou gostando. Ai, eu não estou me sentindo bem. Então para. Depois só não reclama quando virar uma estatona de sal. E nem tem como reclamar, vai estar morto, né? Será que é isso, pastor? Vamos ver. Ló, no entanto, argumentou. Quando a gente não quer fazer o que Deus manda, a gente faz o quê? Argumenta. Aí Ló argumentou. Olha o argumento do Ló. Deus falou para ele: foge para a montanha. Mas olha o argumento do cara. Ló, no entanto, argumentou: não, meu senhor, eu te rogo, eis que teu servo encontrou graça aos teus olhos, e mostra-te uma grande misericórdia para a meu respeito, salvando minha vida.
mas não conseguirei chegar até a montanha, sem que me atinja primeiro uma terrível destruição, ou eu venha morrer. Eis ali uma pequena cidade, está tão próxima, que me é possível correr até lá. Permite que eu fuja depressa para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá encontrarei abrigo e estarei salvo. Então respondeu ele: faço-te ainda esta graça. Está vendo? O Senhor faz graça para a gente de vez em quando. Vou fazer essa graça para você ainda. Não destruirei a pequena cidade que falas. Então a cidade ia ser destruída. O Ló pediu, Deus falou: vou fazer essa graça para você ainda. Depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. E por esse motivo que deu a essa cidade o nome de Zoar. Zoar quer dizer cidade pequena. Então olha só o que Deus falou para ele: pode ir, querido, vai depressa, porque enquanto você não chega lá não vai acontecer nada. Sabe aquele filminho que a gente vê o Ló correndo e os meteoros caindo, enxofre caindo, fogo caindo? É filme. O texto está dizendo que enquanto o Ló não estiver seguro, Deus não vai fazer nada. Continua, versículo 23. Assim que o sol se ergueu sobre a terra, e Ló fez o quê? Entrou na cidade, e Yahvé, o próprio Deus, fez chover do céu enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu completamente aquela cidade e toda a planície com todos os habitantes da terra, ou melhor, todos os habitantes da cidade, né? E toda a vegetação ao redor. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Igreja, presta atenção. Essa mulher estava segura lá onde ela estava? Sim ou não? Lógico que estava na cidade junto com Ló. Não estava segura não. Ela estava lá na cidade onde Deus falou que ia poupar a cidade por causa do Ló, e ela não estava segura. Vocês estão comigo? Ló acabou de entrar em Zoar, gente. Entrou na cidade pequena. Deus falou: vou poupar essa cidade, vou fazer uma graça. Ela estava segura lá ou não? Pelo amor de Deus. Então ela estava segura lá, sim ou não? E qual foi o problema? Ela olhou para trás. Você acha que olhar para trás dá problema? Tá ou não? Ué, se não desse problema, não tinha inspirar no estado do sal. Mas eu vou ajudar vocês, espera aí. A gente tem que estudar um pouco, né? A Bíblia, para ver os acontecimentos. Quando a gente vai estudar esse episódio aqui, a gente vê que neste lugar, exatamente neste lugar, tem uma grande camada de sal. E aí os historiadores dizem que foi neste lugar que ela se transformou em uma pelota de sal. O que nos leva a compreender que junto com o enxofre e com o fogo, Deus mandou também sal. O que nos leva a compreender que ela não apenas esse olhar para trás, não é apenas olhar para trás. Ela quis voltar. Ela saiu da onde estava em segurança e quis voltar. Então ela foi atingida por um meteoro, ou meteoro não, pelo sal, pelo enxofre, por esses produtos, essas coisas que Deus estava jogando ali, que é o fogo que diz, o enxofre e o sal. Então ela foi atingida por isso. Por quê, pastor? Porque ela quis voltar para trás. Quando a gente olha para trás, nos dá vontade de voltar. Por quê? Quando ela olhou para trás, igreja, ela viu tudo o que ela tinha deixado para trás. O que ela deixou para trás? O Ló era um homem de posição naquela cidade. O Ló era rico. O Ló tinha influência. E agora quem era o Ló naquela cidade? Um refugiado com a roupa do corpo. Só que quem provê? Deus é quem provê. Mas ela estava achando que o negócio era com o Ló, era com eles. E agora, como a gente vai se restabelecer? Eu vou voltar para trás. É melhor aonde eu estava. A gente se esquece de onde está a igreja. Ela se esqueceu que o lugar em que ela queria voltar, o lugar que ela desejava, era o lugar onde homens queriam molestar anjos.
Eu não vou aqui me atenuar mais a esse contexto, por causa que temos crianças no recinto, mas você imagina o grau de perversidade, imoralidade e pecado a qual eles eram submetidos diariamente. Só que ela estava vendo isso? Não. Ela estava enxergando que tinha dinheiro, que tinha uma casa boa. Tudo bem. Às vezes, a gente se submete a estar em alguns lugares que não deveria, por causa de coisas que a gente quer. Eu vou dar um exemplo, como sempre eu dou exemplo, né? Por que? Eu estou falando de crente, eu estou falando de desviado, não é de gente que já está no mundo, não. Estou falando de crente. Crente. Quem não for crente nem se enquadra. O verdadeiro crente, às vezes ele se submete a ir numa praia, uma praia badalada, digamos assim. Chegando lá, que jeito que tem essa praia? Quem não está pelado está de fio dental. Quem não está fumando cigarro está usando maconha. Quem não está usando maconha está cheirando cocaína. Quem não está fazendo nada está no mínimo bebendo. O fedor de prostituição está no ar. A pessoa está se sentindo bem naquele lugar se ela for crente? Não está se sentindo bem. Está igual Ló e Sodoma. Mas ela está se sujeitando por quê? Porque ela quer a diversão que aquele lugar proporciona. Ela não quer aquele pecado todo, aquela situação toda, mas ela quer a diversão. E por querer algo, ela se submete a outras coisas. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Às vezes a pessoa, por exemplo, ela está fazendo um tipo de trabalho, de serviço mesmo. E aquele trabalho incomoda ela, não é um trabalho legal, incomoda ela. Mas ela se submete porque ela quer receber no final do mês. Então no final do mês a renda é boa, o trabalho talvez não seja, mas a renda é. Talvez ela tenha que participar de coisas que não é legal para ela, que ela não se sente bem, mas ela insiste por quê? Porque é rentável e ela quer o dinheiro. Então, o Ló, por que ele hesitou em ir? Ele não gostava da perversidade do lugar, mas ele gostava do que ele vivia lá, do dinheiro, dos bens, né, de tudo que ele tinha. Isso ele gostava. Então, às vezes a gente se submete a lugares ruins, a coisas ruins, porque tem algo do nosso interesse naquele lugar. Sabe como que se chama isso? Arapuca. Quem conhece o que é uma arapuca? Só tem gente nova aqui, gente tem velho, né, Felipe? Então, arapuca é o seguinte, é uma armadilha. Dentro coloca-se o quê? Algo que vai atrair a presa. Então, digamos que eu coloco uma guloseima que ele gosta ali, que a presa gosta, lá dentro da arapuca. A presa entra na arapuca para ficar presa? Não, ela entra na arapuca por quê? Porque ela quer o que está lá dentro. Só que quando ela entra e mexe, o que acontece? A arapuca desarma e ela fica presa. É o que aconteceu com Ló. Ele estava preso em Sodoma, preso emocionalmente. Por isso ele teve que ser tirado à força. Às vezes nós estamos presos a pessoas e a situações que não geram vida, mas a gente está preso emocionalmente. Isso acontece em todos os âmbitos, igreja, em todos os âmbitos. Por exemplo, vamos apertar um pouquinho mais? Vamos, pode, né? Pode, Felipe, apertar um pouquinho mais? Por exemplo, fim de ano chegando. O que tem no fim do ano? O que mais tem no fim do ano? Confraternizações e festa. Aí o pastor Paulo vai começar leve e vai terminar pesado. Aí você vai na festa do seu serviço. Só tem ímpio lá, né? Mas você está lá. Por quê? Às vezes você tem um prêmio, às vezes você está ali, se você não participar, seu chefe acha ruim, e diversas situações. Então você acaba participando. Tem nenhum crente ali, mas você está lá no meio. Às vezes você nem está se sentindo bem, porque uma música alta, uma bebedeira danada, né? Um cheiro de cigarro violento na sua cara, né? Gente bêbada te abraçando. Você está oprimido, mas você está ali. Fazer o quê? Né? Emocionalmente você está ali. Aí você sai dessa festa que é dia 15, né? Chutando, não estou falando que ninguém foi na festa dia 15, né? Só estou chutando aqui. Ah, depois um coitado estava lá dia 15, vai falar que eu estou falando dele. Então é chutando. Você sai dessa festa dia 15, aí está marcado a festa da sua família dia 23. Lá aquela área de lazer conhecida, famosíssima da cidade. Né? Chutando também, viu, igreja? Não estou falando nome nenhum, não. Aí você está lá, aí você pensa assim, vou me refrescar um calor desse, preciso de uma piscina. E lá tem piscina. Churrasquinho,
Lá tem carne. E para melhorar, quem que está lá? A minha família. Como é que eu estou preso nisso? Emocionalmente. Mas aí eu esqueço que a minha família tem usuário de droga, que a minha família tem pessoas beberrões, que a minha família está às vezes embaraçada no pecado, mas é minha família. Estou preso emocionalmente a isso e ainda nem percebi. Por isso que a gente hesita. Eu nunca tenho certeza se é para mim, se não é, se é para ficar, se não é. Por isso hesita. Porque eu estou preso emocionalmente a esse tipo de coisa. Isso é uma estratégia de Satanás. Ah, mas eu preciso ver minha mãe no Natal. Você pode ir lá no almoço do dia seguinte. Ver sua mãe, que problema tem nisso? Você pode ir dia 26, dia 24, dia 23. Você tem um ano inteiro para ir na casa da sua mãe. Você tem a semana inteira para ir lá. Você não precisa ir lá no dia que o pau está moendo. Não precisa. Mas tem algo que você quer naquele meio. Tem, mas você está preso emocionalmente. Aí você fala, tem piscina e tem carne. Será que Deus não provê para você uma piscina e uma carne longe do pecado? Será que Deus não provê uma praia para você longe do pecado? Será que não tem um clube longe do pecado? Será que não tem? Será que Deus não provê? Eu já dei um testemunho aqui, eu e a pastora fomos para um clube que tinha 20 quiosques e mais uma, sei lá quantas casas tem lá, né? Nesse lugar lá, tem um monte de casa. Ficou um restaurante, uma piscina coletiva, todo um ambiente só para nós dois. Ah, pastor, o senhor pagou os 20 quiosques e mandou ninguém entrar. Não, na verdade eu fui abençoado por aquele que eu estava, então eu não estava pagando nem o que eu estava. Só que Deus proporcionou isso. Deus proporcionou o lugar e o ambiente. O lugar e o ambiente. Até o almoço, gente. Nós foi, acho que no começo da semana, segunda-feira, se não me engano, na terça, não tinha, o restaurante estava fechado, só abriu no dia seguinte. A dona do lugar chamou a gente para jantar na casa dela. Até isso Deus provê. Então eu não preciso me submeter a coisas ruins para viver nada do que eu quero. Amém? É só eu me desligar emocionalmente dessas coisas. Nem ia falar sobre isso, mas vamos continuar aqui. O texto continua e diz o seguinte. Versículo. Quanto, igreja, nós estamos? 27. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado na presença do Senhor. E contemplou a cidade de Sodoma e Gomorra, assim como toda a planície, e viu uma densa fumaça que subia da terra, como a fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou Ló do meio da desgraça, destruindo a cidade onde Ló habitava. O texto só está deixando claro, igreja, que o Ló só não foi morto porque Deus se lembrou de Abraão. Então, às vezes, deixa eu só explicar para vocês, às vezes a gente não está entendendo. Às vezes eu estou dentro da igreja, mas eu estou com o coração ruim. Estou rebelde, estou isso, estou aquilo, mas você está se beneficiando do mesmo jeito. Pela misericórdia de Deus. Será, pastor? Vou só recapitular aqui para te entender. Então tá lá, o povo sai do Egito. Lembra? Todo mundo estava preso no Egito? Tem o que de dia? Cuidando deles. Uma nuvem, né? Tampando o sol por causa do calor. De noite, colunas de fogo. Os rebeldes estavam ali no meio? Os que se levantaram contra Moisés estavam ali no meio? Passaram também o rio? Passaram o mar, melhor? Passaram o mar vermelho? A seco? Sim ou não? As roupas deles cresciam também quando as dos outros cresciam? Eles se alimentavam ou passavam fome? Tudo igual, por quê? Está debaixo da nuvem. Então presta atenção, não é porque você está debaixo da nuvem que você está bem com Deus, não. Às vezes você só está recebendo porque você ainda está ali. Fica atento. Continua o texto. Ou melhor, agora vamos para quem? Vamos falar do Abraão. Então vocês entenderam qual foi o problema de Ló, né? Ló amava demais as coisas. E por amar demais as coisas, ele submetia ao que não deveria. Porém, Abraão, igreja, era totalmente diferente. A submissão de cegueira do Abraão era para com Deus. Se Deus falasse para Abraão, pula desse buraco, Abraão já estava lá dentro. Se Deus falasse, joga daqui, Abraão se jogava. Capítulo 22,
Depois que essas coisas aconteceram, igreja, só para a gente entender o contexto, depois disso aí, nasceu o Isaac. Nasceu Isaac. O Senhor, a Sara se incomodou com a presença do Ismael e da Agar. Falou que era para Abraão dispensar eles. O Abraão ficou na dele, mas aí o Senhor veio e falou o que para Abraão? Abraão, faz o que a sua mulher está mandando. O que o Abraão fez? Juntou um pouquinho de água, um pouquinho de pão, falou para o filho e para a mulher, ó, linha na pipa. Deus mandou, está mandado, filho, não tem essa não. Amém? E aí depois disso, passado algum tempo, Isaac já está grandinho, vem o capítulo 22. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma... Está escrito o que, igreja? Deus submeteu Abraão a uma... Então presta atenção, o problema do Ló não era prova, era prova? Ló era salvação. Deus teve que usar da misericórdia e da graça para salvar ele, porque nem salvo, nem para ser salvo ele queria obedecer, igreja. Olha o nível do cara, nem para ser salvo ele queria largar aquela porcaria que ele estava vivendo lá. Nem para ser salvo. Porém aí está o Abraão, vivendo a promessa de Deus. Deus prometeu um filho para ele, desse filho prometeu uma grande nação. Quem está com o lado dele? O filho. Abraão está vivendo o melhor da sua vida, o momento mais feliz da sua vida, do lado do que ele mais amava, do que ele mais desejou durante toda a sua vida, estava ali, o filho, o Isaac. E aí o que Deus faz? Submeteu Abraão a prova. Que prova foi essa? Primeiro ele convocou Abraão. É familiar esse chamado, sim ou não? Né? Samuel, né? É familiar esse chamado. E aí o Senhor fala, Abraão. O Abraão já tinha mais experiência do que quando Samuel foi chamado. O que o Abraão fez logo de cara? Eis-me aqui, Senhor. Igreja, pensa numa palavra forte esse negócio de eis-me aqui. A gente fica cantando eis-me aqui, a gente fica lá nas nossas orações, eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor. Pensa numa coisa forte esse aqui. Quando a gente está falando eis-me aqui, a gente está falando de uma aliança com Deus. A gente está falando de uma submissão cega para com Deus. E a gente está falando de uma obediência incondicional para com Deus. Eu estou dizendo que eu não vou abandonar. Eu estou dizendo que eu vou fazer o que Ele mandar. Só que eu não sei ainda o que Ele quer. Porque é mais fácil quando Deus fala assim, ó. Suponhamos que Deus fala assim, ó. Eu preciso fazer um evangelismo lá em Franca. Aí alguém levanta e fala, eis-me aqui, Senhor. Que a gente sabe o que vai fazer. Agora quando o Senhor chama pelo nome, fala só assim, ó, Abraão. E ele fala, eis-me aqui, Senhor. Ele não sabe ainda o que o Senhor quer, mas ele está dizendo que vai obedecer e que vai fazer. Sem condição, independente, é incondicional o que ele está falando ali. Então, eis-me aqui é isso. Obedecer incondicionalmente, uma aliança eterna. Ao que o Senhor perguntou, aí o que ele falou, né? Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, sem rodeio, sem fumaça, sem mimimi. Ao que o Senhor lhe ordenou, toma teu filho Isaque, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai até a terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes em que eu te indicarei. Igreja, no ritual judaico tinha vários tipos de sacrifício, né? De rituais de sacrifício. O holocausto, ele é o sacrifício onde o animal ou que fosse sacrificado, ele seria queimado completamente, todo queimado, torrado. Esse era o holocausto. Tinha sacrifício que parte era tirado e dado aos sacerdotes. Tinha sacrifício que parte era tirado e dado aos sacerdotes, parte ficava com quem estava oferecendo o sacrifício. E tinha o holocausto. O holocausto era todo queimado ao Senhor. Amém? Aí o Abraão escuta isso, igreja. Dura essa mensagem, sim ou não? No momento que você está feliz ali, você está todo contente com seu filho, está com a promessa na mão, Deus vai e fala, ó, sacrifica. Você ama ele, não ama? Eu sei. Versículo 3. Abraão levantou-se bem
bem cedo, selou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ainda rachou a lenha para o holocausto, se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus tinha mostrado. Ele perguntou para Deus alguma coisa? Ele questionou Deus alguma coisa? Ele argumentou alguma coisa? Dedo. Primeira coisa que ele fez: obedecer ao Senhor. Cortar a lenha, preparar o jumento, levar o seu filho, partir com os seus servos, para fazer o quê? Obedecer o que Deus pediu. Versículo 4. No terceiro dia, Abraão levanta os olhos e viu de longe o lugar onde havia Deus determinado. 3 dias, igreja, você imagina. Você pensa no primeiro dia: o que será que vai acontecer? Será que Deus vai intervir? Será que... Aí o segundo dia: e agora, hein? Terceiro dia, você imagina você passar 3 dias olhando seu filho, dormindo ali, respirando, a quem você ama, e pensando: eu vou ter que sacrificar. 3 dias. Versículo 5. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Outra coisa que a gente precisa aprender até aqui: o Ló hesitou porque ele tinha muitas coisas que ele amava naquele lugar. Não o pecado, mas coisas que ele amava. Abraão, o que ele mais amava era seu filho. Ele não se importava com riqueza, ele não se importava com as coisas, ele se importava com seu filho. E Deus pediu o quê? O seu filho. O que ele mais amava. Por quê, igreja? A palavra de Deus diz que a gente tem que amar em primeiro lugar a quem? A Deus. Ele não podia amar seu filho mais que a Deus. Se ele amasse seu filho mais do que a Deus, o que ele falaria para Deus? Senhor, eu não posso entregar meu filho. Pede qualquer outra coisa. Mas ele amava a Deus acima de tudo. E ele tinha dito o que no início? Eis-me aqui. Continua o texto. Vai dizer então que ele fala: fiquem aqui, eu e meu filho iremos, adoraremos ao Senhor e voltaremos. Uma coisa ele tinha sobrando. Qual que era, igreja? A fé e a convicção de que Deus não deixa a sua palavra de lado. E Deus já tinha dado uma palavra para ele, se não me engano está no capítulo 18. Deus tinha falado assim: Abraão, você vai ter uma grande descendência desse menino. A descendência de Abraão, a promessa era do Isaque, não do Ismael, era do Isaque. Não era de outro, era do Isaque. Quantos filhos Isaque tinha naquele momento? Nenhum, era um menino, uma criança. Então Abraão sabia que Deus não iria deixar de cumprir com a sua palavra. Ele só não sabia como. Mas a fé é exatamente isso. Eu saber que vai ser feito, mas eu não sei como. Uma coisa eu sei: do mesmo jeito que eu estou levando meu filho, eu vou voltar com o meu filho. Lá em Hebreus vai nos mostrar que o Abraão, ele acreditava, igreja, na ressurreição. Então ele pensava: Deus pode até receber ele depois de morto e Deus trazer novamente a vida. Sabe o que acontece com Abraão? Ele não limitava o poder de Deus. Ele pensava consigo: se meu filho virar pó, virar cinza, Deus restaura e traz de novo. Deus é Deus, então não tem limite para Deus. E a palavra de Deus não volta atrás. Isso chama-se convicção em Deus. Continua o texto e vai dizer o seguinte, versículo 6. Então Abraão tomou a lenha do holocausto, colocou sobre os seus ombros, ou melhor, sobre os ombros do seu filho. Seu filho Isaque mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. Enquanto caminhavam os dois juntos, o Isaque chamou o seu pai. Isaque falou: pai, Abraão, meu pai. Ao que lhe replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque perguntou: eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. Assegurou-lhe Abraão. O que assegurou? Deu toda a certeza, sem
sem sombra de dúvidas. Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Não sei de que forma isso vai acontecer, mas Deus vai prover. Deus proverá. O que é Deus proverá? É a convicção de que Deus vai fazer. De que forma? Não sei. Como? Não sei. Mas que vai ser feito, vai. Não pense que Abraão achava que ele não ia ter que sacrificar o seu filho. Nada disso. Ele tinha convicção que precisaria sacrificar o seu filho. Ele só não sabia como ia desenrolar isso. Também não pensou nisso, gente. O único pensamento de Abraão era o quê? Obedecer a Deus. É só isso. É o que o Caduzinho acabou de falar aqui no início, aqui, quando ele quase pregou. Se a gente obedecer a Deus, não importa, a coisa vai acontecer. Olha que coisa louca. Você mostra algo lá, você está fazendo um cadastro, te colocando como inferior para ser beneficiado. Não dá certo. Quando você fala a verdade, e a verdade, conforme o Cadu falou, a verdade para aquela situação não era boa. A verdade iria atrapalhar muito. Quando fala a verdade, Deus faz o quê? Prover. De que forma? Não sabemos. Se o negócio que estava errado não deu certo, porque estava errado, estava com mentira, você fala a verdade, dá certo. E Deus provê de que forma? Não sei. Amém? Continue, diz assim, ó. Versículo 9. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu um altar. Altar serve para quê, igreja? Para adoração. Você já pensou o que é isso? Está Deus pedindo seu filho, o que você tem de mais importante na sua vida? Vamos trocar, porque tem gente também que não dá bola para os filhos, vamos fazer outra alusão. Está Deus pedindo seu dinheiro tudo, sua casa, seus bens e tudo que você tem. Está Deus pedindo isso. E você pensando assim, vou fazer um altar para adorar esse Deus. Você lembra do jovem rico? O Senhor fala, vem tudo que você tem, doa aos pobres e me segue. É como se o jovem tivesse aceitado e falado, agora eu vou fazer um altar de adoração. Não. Muitas vezes a gente, quando Deus pede algo que é importante para nós, a gente não se dispõe a entregar para Deus. A gente prorroga, protela, dá desculpa, faz de tudo, mas o que Deus quer a gente não faz. Obedecer a Deus não está nos planos. Nós tentamos um jeitinho. E dizem hoje em dia que tem um jeitinho brasileiro. Alguém inventou esse negócio de jeitinho brasileiro aí? Isso não dá certo com Deus, não. Mas a gente tenta fazer isso. Porém, igreja, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu um altar, dispôs a lenha, depois amarrou o seu filho, colocou-o sobre o altar em cima da lenha. Ele queria oferecer o seu filho. Versículo 10. Abraão estendeu a mão, apanhou a faca para sangrar o seu filho. Imolar é sangrar, matar. Apanhou a faca para imolar o seu filho. O coração dele estava disposto, igreja, totalmente a obedecer a Deus, incondicionalmente, independente do que estava acontecendo. Você já imaginou o que eu estou falando aqui? Às vezes a gente fala assim, mas a gente não imagina. Você já imaginou o que Deus o que Abraão tinha no coração aqui? Ele não estava pensando em nada, igreja. Se tem que fazer, tem que fazer. Se Deus falou, tem que obedecer. E pronto, acabou. E aí o que a palavra de Deus diz? Versículo 11. Entretanto o anjo do Senhor chamou do céu. O que o anjo falou? Abraão, Abraão. Ele está acostumado a obedecer, sim ou não? Quando Deus nos chama, igreja, separa tudo que faz e vai ver o que Ele quer. Sabe o que acontece? Tem horas? Deus fala, vou falar nome não para não caber. Juvenal. Né? Deus fala, Aristóteles. Né? E o cara fala, oi, daqui a pouco eu vejo o que o senhor quer. Tinha matado o menino. Mas quando Deus fala a Abraão, ele para o que está fazendo e fala, oi, senhor. Em primeiro lugar,
Deus. E aí a palavra diz o seguinte: olha só. Entretanto, o anjo chamou Abraão, Abraão. Ao que prontamente ele respondeu o quê? O homem está pronto ou não está pronto? Toda hora que chama Abraão, diz: eis-me aqui, Senhor. O que quer dizer eis-me aqui? Vou te obedecer incondicionalmente, independente do que o Senhor pedir, independente do que eu quiser. O Senhor pede, eu faço e acabou. Abraão, Abraão, eis-me aqui. Olha o que acontece. Versículo 12. Não estenda a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faça nada. Agora bem sei, olha só que o negócio aconteceu. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho amado, o teu único filho. Sabe o que acontece, igreja? Deus está pegando a prova do Abraão. Está colocando um 10 mais e com louvor. Entregando na mão dele. Agora eu sei que você está aprovado. Agora eu sei quem você é. Agora não tem nada maior do que foi feito. Não tem nada. Se você me obedeceu nisso, você vai me obedecer em qualquer coisa. Essa foi a prova. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em local do seu filho. E depois disso, olha o que ele disse. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé-Jireh. O Senhor proverá. Por isso até os nossos dias se diz: no monte do Senhor proverá. Ah, pastor, o Abraão, quando ele estava subindo, ele viu o carneiro ali. Não viu. Porque se ele visse o carneiro, não precisava de fé. Abraão é o pai da fé. Quando você vê, você não precisa de fé. Ah, Senhor, o Senhor, vamos supor, está uma seca danada, aí você ora. Eu tenho certeza que Deus vai mandar chuva. Por quê? Porque eu olhei para o céu, tem um monte de nuvem escura, está relampeando e trovejando. Certeza que vai chover. Precisa de fé para isso? Não. Agora, eu oro e Deus fala: cava os poços que eu mando a água. Já falei centenas de vezes. Aí você olha para o céu, 50 graus tinindo. Nem sombra de nuvem, nem vento, nem nada. E aí você vai acabar os poços? Isso precisa de fé. Agora, se você olha e vê a água chegando, você já vai começar a cavar. Não precisa de fé. Então Deus não viu, ou melhor, Abraão não viu. E quem falou que ele já estava lá também? Deus proverá. Quando que Deus provê, igreja? Quando precisa. Primeiro o passo, depois a escada. Se não fica fácil, não fica? Sobe ali. Aí você olha a escada de longe, sai correndo e sobe. Se não fica fácil. Está lá o mar. Diga ao povo que marche. Mas o mar está lá ainda, mas é para marchar, senão fica fácil. Chega lá, tem uma parede de água do lado, outra do outro, escrito: bem-vindo, passe por aqui. Precisa de fé? Não precisa. Agora chega lá, está lá. Aquele mundo de água, o exército chegando para te matar, e Deus fala: diga ao povo que marche. Parou por quê? Quando para, o que acontece, igreja? O que acontece quando para? Morre. Parou, morreu. Eu já falei isso, parou, morreu. Tá vindo o povo te matar. Diga ao povo que marche. Vou parar. Para quê? Morreu. Parou, morreu. Diga ao povo que marche. Continua andando que vai ter vida. Tá rebelde, mas continua andando. Tá sem acreditar, mas continua andando. Ah, tô incrédulo, mas continua andando. Só não para. Parou, vai morrer. Aí continua. E aí o texto vai dizer o seguinte, igreja. Vamos voltar para o texto aqui. Quando ele olha, ele então olha e vê que Deus proveu. Aí então ele pega o carneiro e sacrifica. Amém? Acaba por aí? Não. Versículo 15 diz assim: o anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando o quê? Abraão. Agora ele não falou Abraão, agora foi só Abraão. Amém? Porque ele já estava conversando com Abraão, entendeu?
Quando ele não está conversando, ele chama Abraão, Abraão. Agora já estava trocando ideia com Abraão. E declarou, olha só, juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste esse gesto, não me negando teu filho amado, o teu único filho. Será que um dia Deus poderá falar assim com a gente? Porquanto você não me negou o seu tempo, porquanto você não abriu mão de mim, porquanto você fez aquilo que você não queria, porquanto você não estava gostando, mas continuou, porquanto você abriu mão da sua vontade para fazer a minha. Será que Deus vai poder fazer isso com a gente? Esteja convicto. O que é convicção? Certeza absoluta. Tenha certeza absoluta de que eu quem? Letra maiúscula. Deus. Eu te cumularei de bênção. O que é isso? Bênção sem fim, igreja. Vai acumular bênção sobre ele. É bênção sem fim. É bênção sobre bênção. Por quê? Que Deus tinha essa certeza para poder prometer isso para ele. Por que, Caduzinho? Porque Deus sabia que ele ia obedecer em tudo. O cara obedeceu nisso, não tem o que fazer. Passou pela maior prova, não tem o que fazer. Acabou. Se ele fez isso, se Deus fala, tira a sua própria vida, ele tira. Porque ele mais amava, ele fez, então não tem nada. Se Deus fala, ó, tem um exército ali, vai lá e dá umas facãozadas neles, ele vai. Nada abala um homem desse, nada abala alguém que está no ex-me aqui, igreja. E aí a palavra de Deus diz o seguinte, esteja convicto que eu te acumularei bênçãos. Ou te cumularei bênçãos. Eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu. Dá para contar as estrelas do céu? Vamos relembrar o louvor? Será que podes contar? Pode contar? Não pode, né? Quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. Dá para contar a areia? Os grãozinhos de areia? Que se espalha pelas praias do mar? Será que é muita gente? E tua descendência conquistará. Ele vai dar descendência, mas não só isso. Sua descendência conquistará as cidades de todos que se levantarem contra. Ah, crente, agora o negócio ficou complicado, hein? Quando você é fiel a Deus, você vai para um estágio em que você não precisa proteger Deus. Entendeu o negócio, trocadilho aqui? Quando você é fiel a Deus, você não precisa colocar os anjos para dentro e falar assim, deixa comigo, vou resolver. Não, quando você é fiel a Deus, Deus fala o seguinte, entra para cá que eu vou te proteger. E quem tentar contra você, vai perder tudo. Está escrito isso aqui ou não? Tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantarem contra. Se levantou contra o homem de Deus, infelizmente vai dar ruim. Por intermédio dos seus inúmeros descendentes, serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me... Gente, será que vale a pena obedecer a Deus? Será que vale a pena? A pergunta que não quer calar, será que vale a pena te obedecer, Senhor? Sim ou não, igreja? Não vale, né? Ninguém fala assim. Será que vale a pena obedecer a Deus? Será que vale a pena estar no eis-me aqui? Porque obedecer a Deus é dizer, eis-me aqui. Obediência incondicional. Aí vai viver isso aqui, mas a gente quer viver uma bênção sem medida, sem obediência. Sabe o que a gente vive quando está sem obedecer a Deus? Ilusão de ótica. Vocês já assistiram aqueles filmes? A pessoa está com uma sede danada, olha lá no deserto, aí o que ele vê? Um oásis. Parece que deu tudo certo. A hora que chega no oásis, não tem nada. Ilusão de ótica. Vou facilitar, porque às vezes tem gente que não entende as coisas. Vai parecer que está tudo caminhando e está dando certo. Mas no final, vai perder tudo. Por quê, pastor? Porque está em desobediência. Agora, pastor, se tiver em obediência, olha o que vai acontecer.
todas as nações serão benditas. Por obedecer. Retornou Abraão. Certeza daquilo que ainda não sabe o que vai acontecer, mas tem certeza. Pela fé ele foi e voltou. Agora, será que a gente consegue entender porque Ló era Ló e porque Abraão era Abraão? Será que a gente consegue entender o porquê que Abraão estava com a benção e Ló não? O que aconteceu com Ló, igreja? Devia com seu pai? A gente sabe quem é, né? Recebeu Nós somos benditos por causa de quem? Será que funcionou? Vale a pena mesmo obedecer a Deus? Agora eu vou falar um negócio para você. Nós já aprendemos isso. A cada pessoa que é salva, aquele que iniciou tudo recebe um galardão por aquela alma, sim ou não? Imagina o Abraão. Ele é participante aqui da nossa salvação, da nossa conversão. Imagina se vai ter como galardoar esse homem, igreja. O que há de galardão está sobre a vida dele e o que ele vai receber para o resto da eternidade. Tudo isso por quê, igreja? Ele fez algo extraordinário? O que ele fez? Obedeceu, só isso. Ele perdeu alguma coisa obedecendo? Ele se feriu? Ele se machucou? Aconteceu alguma coisa? Pega o resumo da ópera. O que ele fez? Obedeceu. Basicamente, ele saiu para passear durante 3 dias e voltou. Adorou a Deus e voltou. Foi isso que aconteceu. Houve dano? Houve perca? Não houve nada. Obedecer a Deus não gera dano. Obedecer a Deus não gera perca. Obedecer a Deus não gera inconveniente. Obedecer a Deus só gera fé. É só isso. Então, é só isso que a gente precisa, igreja. Obedecer a Deus. De que maneira? Incondicional. Vou só falar mais um pouquinho. Você acha que Abraão concordava com queimar o seu filho? Você acha que ele concordava? Se Deus tivesse chegado, ao invés de Deus ordenar, falar, vai lá e sacrifica, Deus tivesse falado, Abraão, o que você acha da gente sacrificar o seu menino? Você acha que dá certo? Você acha que ele ia falar o quê? Claro que não. Você acha que ele foi querendo fazer a vontade dele ou a vontade de Deus? Você acha que a vontade de Deus, a vontade de Abraão era pegar o seu filho e sacrificar ele? Nunca. Mas o que ele fez? Abriu mão da sua para obedecer a Deus. Eu posso falar só mais uma coisa? Não tem como. Pega essa frase, Carlos Eduardo, para a gente colocar lá na nossa frase de efeito. Não tem como obedecer a Deus sem abrir mão da minha vontade. Por quê, pastor? Porque a minha vontade sempre vai contra a vontade de Deus. Sempre. Vamos pegar o exemplo salomônico aqui, por exemplo, da geração de Salomão. Quem que é a geração de Salomão? Os jovens de hoje, geração salomônica. A vontade dele era parar de tocar para Deus. Né? Vou parar de adorar a Deus.
Você acha que essa é a vontade de Deus? Nunca. Mas é a vontade dele. Então, para fazer a vontade de Deus, o que ele tem que fazer? Matar dele. E assim é com todos nós. A vontade de Deus, igreja, é que a gente viva uma vida plena. Mas a gente quer uma vida de destruição. Então, a gente tem que abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Está lá em Romanos 1. Romanos 1 está lá claramente. Enquanto Deus não permitia que eles fizessem a vontade deles, estava indo tudo bem. De repente, Deus olha e fala, não estou conseguindo mais lidar com esse povo, não. O pecado está demais, a vontade deles está demais, vamos deixar eles entregues às suas próprias vontades. Foi só isso. Olha só, igreja, foi só isso. Mais nada. Deus não enviou aqui como em Sodoma e Gomorra, um fogo, enxofre, tal. Não. Foi só isso. Vamos deixar eles de acordo com a vontade deles, só isso. Mais nada. Pastor, não estou entendendo. Presta atenção. Quando você vem aqui, escuta uma lapada no seu lombo, e sai daqui constrangido, brabo, revoltado, chega em casa, sabe o que você faz? Dá glória a Deus, porque Deus ainda está insistindo com você. Sabe o dia que vai ser ruim? Vai ser o dia que Deus falar assim, deixa como está. O dia que eu trouxer uma mensagem aqui, ó, vai haver paz e segurança. O dia que a mensagem for essa, igreja, você não precisa de fazer nada. Fique em casa e vai haver paz e segurança. O dia que a mensagem for essa, aí se preocupe. Aí fica complicado. Aí é hora de se preocupar. Mas enquanto a mensagem estiver te constrangendo, enquanto a mensagem estiver te cutucando, enquanto a mensagem estiver te provocando, enquanto a mensagem estiver trazendo você para perto de Deus, sinta-se amado por Ele. Deus não se esqueceu de você, Deus não se esquece, Deus está insistindo. E vai continuar insistindo. Deus não desiste de ninguém. Sabe o que acontece? É a gente que desiste de Deus. Deus não desiste da gente não, a gente é que desiste dele. Então todo mundo que para e sai da presença de Deus, não foi Deus que mandou embora não. Foi a gente que desiste e sai. Enquanto a gente estiver na presença de Deus, Deus vai insistir com a gente. Só que não confunda, Deus não vai te pegar no colo, pôr chupeta na sua boca para você para ninar, não. Deus vai te cutucar. Como é que cuida de ovelha? Aguilhão. Um gancho e uma ponta. Ora Deus te cutuca para você não parar. Ora Deus te puxa porque você está se afastando. É assim que funciona. Amém? E quando está em obediência? Aí você caminha sozinho. Entendeu ou não? Ah, pastor, só existe um pastor, Jesus. Perfeito, é esse pastor que usa o aguilhão. Então esse pastor Jesus, ele está assim com a gente. Olha, ele está usando um ganchinho. Põe em cima do couro, é onde pegar, pegou e arrasta para cá. E a gente é meio selvagem, às vezes machuca um pouquinho. Arrasta para cá. Ora a gente está querendo parar, e ele está atrás com o ferrão. Tocando para frente. E ora a gente está obedecendo, então ele está só acompanhando o nosso passo. É simples assim. Amém? De que maneira eu quero estar na presença de Deus? Em obediência? Em desobediência? Na graça comum? Vivendo as bênçãos do Senhor? Na provisão sem medida? No Deus proverá? No eis-me aqui? É tudo uma questão de escolha. Era só o Ló ter falado, eis-me aqui, Senhor. Mas não. Hesitou. Agora, Deus fala para o Loló, só para as montanhas, ele hesita novamente. Não, eu tenho uma cidade mais perto ali. Não dá para me correr para lá? O que Deus faz, igreja? Permite. O que Deus falou para ele? Vou fazer essa graça. Mas não é a minha vontade. Mas vou fazer essa graça. Deu certo? Deu certo? Não deu certo. Como é que eu sei que deu certo? Porque ele se salvou? Não, é no final. Qual foi o fruto? Para mim saber se a coisa está dando certo ou não, igreja, é só no final. Está lá, a irmã Selma está ali, ó, fazendo o bolo dela. E tá põe fogo 180 graus. Fica duas para lá, descansa a massa. Deu certo? Só vamos saber quando o bolo estiver pronto. Aí cortou o bolo. Está cremoso, cheiroso, macio. Deu certo. Cortou o bolo, esfarinhou, está péssimo. Deu errado. Só vai saber quando? No final. Então, cuidado com o processo. Às vezes o processo te engana.
Às vezes você está no processo achando que está tudo certo, mas só vai saber se deu certo aonde? No final. Processo é processo. Às vezes no processo está dando errado, mas no final vai dar? Não vai dar certo. Às vezes o processo está dando certo, mas no final vai dar? Qual a única convicção que eu posso ter se vai dar certo ou errado? Só tem uma convicção. Só um jeito de eu saber se vai dar certo ou errado no final. Que jeito que é? Perfeito. É minha obediência. Se eu tiver em obediência, independente do que eu estou vendo. Eu estou obedecendo a Deus, mas Deus está pedindo meu filho. Eu estou obedecendo a Deus, mas Deus está querendo que eu sacrifico. Eu estou obedecendo a Deus, mas eu estou indo para a montanha para matar o meu próprio filho. Mas eu estou obedecendo a Deus. Parece que está dando ruim. Parece que eu vou perder o meu filho, mas na verdade Deus quer me abençoar de uma maneira abundantemente. Deus está pegando pela mão e me tirando da cidade de Sodoma. Parece que está dando tudo certo. Deus me pegou pela mão. Está comigo. Olha só que honra. Ele enviou anjos aqui para me salvar. Que bênção. Mas no final, deu ruim. Entenderam? Sim ou não? O processo é o seguinte. Estou obedecendo. Independente de como esteja o processo, no final vai dar certo. Estou em desobediência. Vai dar errado. Pastor, como é que eu sei que eu estou obedecendo ou desobedecendo? É bem simples. Estou fazendo a minha vontade. De que forma eu estou? Desobedecendo. Porque a minha vontade não é obedecer a Deus. É bem simples. A nossa vontade, igreja, não é obedecer a Deus. Esquece, não é. Nós só obedecemos a Deus quando a gente faz a vontade dele. A nossa obediência não está em nós, está em Deus. Então eu só faço a coisa certa quando eu faço o que ele quer. Amém? Senão eu seria perfeito, mas o perfeito é ele. Tudo que ele faz é perfeito. Então, para mim ser perfeito, fazer algo perfeito, eu preciso fazer o que ele quer e não o que eu quero. Compreendeu? Quero parar. Deus quer que você para? Né? Vou dar mais um testemunho aqui. Certa vez, tinha um pessoal fazendo um curso lá em Ribeirão da igreja. Aí uma pessoa chegou para o pastor Maurinho e falou assim: pastor, tem um curso lá que a gente está fazendo, o senhor sabe, tem uns alguns meses. O curso é muito bom, o povo é um povo de Deus, está tudo maravilhoso, mas Deus mandou eu sair fora disso aí. Não é para me fazer mais não. Aí o pastor Maurinho falou assim: então certo, só para me compreender o que você está me falando. O curso é de Deus, o povo é de Deus o que você está fazendo, mas Deus mandou você não fazer, é isso? A pessoa escutou o que ela tinha falado e falou: é. Está entendendo o que eu estou dizendo? Gente, a vontade dela era parar, não era a vontade de Deus. Não é Deus que mandou ela parar, é. Se é de Deus. Quando que Deus vai mandar eu sair do louvor? Quando? Nunca. Quando Deus vai mandar eu parar de vir para a igreja? Nunca. Quando Deus vai mandar eu parar de pregar? Ah, eu estou indo para os presídios pregar. Ah, não, Deus mandou eu não ir para o presídio mais não. Quando que isso vai acontecer? Nunca. Eu não quero ir, é uma coisa, vai falar que Deus não quer. Eu estou indo na Santa Casa pregar, eu parei de ir. Ah, não, Deus mandou eu não vir mais para a Santa Casa. Não, não aconteceu. Deus mandou eu parar de ler a Bíblia. Quando isso vai acontecer? Deus mandou eu parar de orar. Deus mandou eu não jejuar. Não vai acontecer. Então, se alguém está te falando isso, não é Deus. Amém? É o que eu falei, né, Salomônico? Às vezes a gente já não está fazendo nada, ainda vai parar o que está fazendo. Você imagina? Eu dedicar aqui, olha a dedicação do crente para com Deus hoje. Aonde a gente mais se dedica a Deus, igreja? Na igreja, no templo, né? Todo mundo se dedica mais a Deus aqui. Quantas vezes por semana? No máximo. No máximo. 4 vezes, né? 3 cultos aqui e um no Carlos Eduardo. 4 vezes no máximo. Quantas horas no máximo? 2 horas, né? Um pelo outro, 2 horas de culto. Quanto deu? 8 horas. Por semana. E eu ainda preciso parar porque é muito. Aí não dá, né? Aí não dá, né? Fala a verdade. Não, aí não dá. E o resto das horas, o que eu estou fazendo? A vontade de Deus? A minha. Sim ou não? Estou fazendo hora extra, porque Deus pediu, pastor Paulo, faz uma hora extra para melhorar seu salário. Foi isso que Deus falou para mim?
Não, estou fazendo porque quem quer? Pastor Paulo quer ir na pizzaria, então precisa fazer hora extra. Quem quer comer a pizza? Pastor Paulo. Amém? Pastor Paulo quer fazer um curso. Ah, Deus mandou eu fazer um curso. Curso para quê? Curso de... Vamos pôr aqui. Um curso de... Não posso nem falar um curso qualquer, senão as pessoas não estão fazendo. Né? Um curso para astronauta. Foi Deus que quer que eu seja astronauta? Não, é eu que quero. Amém? Então, eu faço as coisas e o que eu não quero, o que eu não quero fazer? É vir para a igreja, é orar, é jejuar. Ninguém faz isso porque quer, igreja. Fala a verdade. Quantas vezes a gente está em casa, né? Eu não posso me dar o luxo de ficar em casa. Né? Porque eu sou pastor, se o pastor não vem, quem que vai vir, né? Então eu não posso me dar o luxo, mas a vontade, às vezes, é de ficar em casa. Você acha que realmente todo dia eu estou com aquela disposição? Eu acabei de pregar hoje, né? Aí eu chego em casa, sabe o que eu tenho que fazer de tarde? Já ir lendo uma próxima pregação. Aí eu tenho que ficar lendo a Bíblia todo dia. Você acha que a minha vontade é todo dia ficar lendo a Bíblia, ficar pesquisando aramaico, hebraico, contexto histórico? Você acha que a minha vontade é essa? Ficar pensando, o que eu posso fazer pelo aquele irmão, o que eu posso fazer pelo aquele outro? Senhor, me dá uma direção para aquele cabeça dura. Senhor, deixa eu falar com aquele outro. Senhor, abre o coração daquele outro. Senhor, provê para aquele outro. Você acha que a minha vontade é ficar orando por todo mundo? Claro que não. A minha vontade é assistir Netflix, um negócio legal lá. E com uma carne passar, de preferência se tiver alguém passar para mim. A minha vontade é essa. Beber uma coca gelada com água, com gelo e limão. Mas eu tenho que abrir a minha, tenho que abrir mão da minha vontade. Sim ou não? Você acha que a minha vontade é estar todo dia aqui, todo final de semana aqui, não faltar nenhum dia? Não, a minha vontade é pegar, vamos para a Europa, ficar uns 2 meses lá, passeando. Né? Se tivesse dinheiro, a minha vontade era essa. Mas eu iria? Não, não iria, porque eu tenho responsabilidade com Deus. A minha vontade é, mas eu não vou fazer a minha vontade, eu tenho que fazer o que Deus me colocou para fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E assim tudo, ministerial, mesma coisa. Tem pastor, por exemplo, eu fazia parte de uma outra igreja grande. Grande que eu falo, assim, uma igreja com várias igrejas. Igreja grande, vocês sabem o que é uma igreja grande, né? Aí lá, os pastores queriam tomar conta de igrejas grandes. A igreja tem 1000 membros, tem 10 pastores esperando a vaga. Vai começar uma igreja em um lugar que não tem nenhum, ninguém quer. Aí para aquela igreja de 10.000 membros, é vontade do pastor ou vontade de Deus? Vontade do pastor. Quem não quer uma igreja com 10.000 membros para tomar conta? Dá muito menos trabalho que uma igreja igual a nossa. Você não conhece ninguém, você não vai atrás de ninguém, ninguém te pergunta nada, todo mundo longe, distante, 10.000 pessoas, só sabe o número. Número 800. Pronto. Recebeu um prêmio hoje, você vai contribuir com R$500. É isso aí que você vai falar e mais nada. É assim que funciona. Mas a nossa vontade é uma coisa, a vontade de Deus é outra. E a vontade de Deus é que a gente deixe a nossa vontade de lado para fazer a dele. Estão compreendendo? Podemos fechar o pega aqui então? Que em nome do Senhor Jesus, nós possamos sair daqui com a unção e o espírito de Abraão. E que o espírito de Ló caia por terra em nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor, mas o Ló foi salvo. Foi salvo, mas olha só, que desgraceira. Você quer ser salvo, você quer deixar uma desgraceira para os outros? Não, vamos obedecer. Né? Amém? Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus.